Olá, boa noite, queridos amigos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para mais um estudo evangélico da noite de hoje. Antes de começarmos, vamos à nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, em primeiro lugar, para agradecer pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos de mais uma semana, de mais uma oportunidade de estudo e aprendizado, e pedindo as bênçãos e a proteção da espiritualidade, que eles possam nos sustentar, nos inspirar, para que tenhamos a palavra certa e o entendimento correto das lições que agora abordaremos. Que Jesus os abençoe e nos sustente. Que assim seja. Bom, na noite de hoje foi solicitado o tema a parábola do joio e do trigo. Essa parábola, ela consta do Evangelho de Mateus. E não sei se vocês conhecem, ela foi proferida por Jesus na sequência da parábola do semeador. Então, Jesus começou falando do homem que saiu a semear, e na sequência ele começa a falar das sementes. Então, essa parábola, que é chamada parábola do joio e do trigo, ela é bem curtinha, então eu vou ler rapidamente para vocês. Ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraizes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Como eu falei, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. E o joio e o trigo são sementes extremamente parecidas logo no início. Eu tenho uma foto aqui, mas eu acho que vai ficar difícil para vocês conseguirem visualizar. Esse é o trigo, esse é o joio. Eles só conseguem ser distintos um do outro quando eles começam a dar fruto. Então, quando os trabalhadores perceberam que estava nascendo o joio junto com o trigo, eles se preocuparam e foram falar com o Senhor, achando, que o melhor seria arrancar o joio para não prejudicar o trigo. Mas o Senhor disse que não, pois se eles fizessem isso, eles poderiam desenraizar o trigo também. Então, o que ele fez? Ele pediu paciência aos homens para que eles crescessem. E à medida que eles crescessem e começassem a frutificar, aí daria para distinguir um
lado e outro. E então ele diz que o joio deve ser arrancado, juntado e queimado, e o trigo deverá ser reunido e armazenado no celeiro. Então, vamos lá ao entendimento dessa parábola, porque ela é um exercício, ela fala para nós sobre o exercício da paciência, de nós esperarmos o tempo certo para as coisas acontecerem. Fala da boa e da má semente, que é o joio, que é a má semente, e o trigo, que é a boa semente. E que elas acabam crescendo juntas. Existe a presença do mal junto com o bem. E essa parábola, ela nos ensina, ela nos mostra que nós devemos ter paciência para selecionar a boa semente da má, para que a boa não se perca. E o que seriam essas sementes? A semente boa nós poderíamos entender com os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, o seu evangelho. E as sementes ruins, como toda aquela deturpação que tem sido feita ao longo do tempo das palavras de Jesus. Aquela deturpação que trouxe guerras, conflitos, tudo aquilo que a história nos mostra que acontece e sempre aconteceu. E até hoje existem as guerras religiosas justamente por conta disso, por conta de más sementes que são infiltradas junto com as sementes boas. E são infiltradas por quê? Aqui no texto ele coloca que aquele que semeia o joio é o inimigo do Senhor. E nós entendemos, né, que o Senhor é Jesus, que nos trouxe as palavras de vida eterna. Então, o inimigo de Jesus, que as igrejas falam que é o demônio, né? Mas na verdade não é o demônio, pois nós sabemos que os demônios são o quê? São espíritos mal intencionados. Da mesma maneira que existem espíritos mal intencionados, existem pessoas mal intencionadas. Porque na verdade, são a mesma coisa. Só que o espírito está desencarnado e a pessoa está encarnada. A gente não muda. Se nós somos um espírito ruim, ignorante, estando desencarnados, continuaremos a ser ignorantes. Então, aquele que semeia a má semente é aquele que deturpa as palavras, aquele que tira proveito das pessoas de boa fé, das pessoas de boa índole, das pessoas que muitas vezes acabam se deixando levar, né, por certos interesses. E a gente sabe que isso não é novidade ao longo da história, isso sempre aconteceu. Então, nós temos que entender, né, que o reino do céu, tá certo? O reino do céu, que ele coloca aqui, né? O reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo, tá? O que é o campo? O campo é o mundo, é o campo de trabalho onde nós trabalhamos, e isso
como nós somos imperfeitos, isso acaba fazendo com que convivam simultaneamente as boas e as más sementes, as boas e as más pessoas, as boas e as más ideias. Aí nós poderíamos perguntar, então, mas por que Jesus permite que o inimigo faça isso? Por que Jesus permite que o mal prevaleça? E nós temos que entender, né, que Jesus, ele é muito paciente. Ele sabe que nós somos espíritos em processo de aprendizagem. Veja bem, eu não estou dizendo que todos nós somos joio, que todos nós somos sementes ruins. Porém, nós estamos juntos, misturados, cada um de nós num processo evolutivo diferente, cada um de nós com aprendizados diferentes, com entendimentos diferentes, cada um de nós com a sua evolução, com a sua maneira de entender as coisas, né? Porque nós aqui na Terra temos oportunidades iguais, só que algumas pessoas aproveitam mais. A mesma coisa as palavras do Evangelho, as sementes que o Cristo nos trouxe. Algumas pessoas aproveitam mais. E não é porque sabem mais, porque decoram mais. Não, é porque vivem aquilo de uma maneira melhor, de uma maneira mais ampla, enquanto outras pessoas ainda estão engateando. Elas até conhecem as palavras, mas ainda estão numa condição que não lhes permite vivenciá-las. Eles ainda não estão maduros suficientemente, né? E quando nós falamos que a pessoa, né? A pessoa que plantou o joio, aproveitou que os homens estavam dormindo, ele aproveitou que os trabalhadores estavam dormindo e semeou a má semente. Isso significa o quê? Que nós temos que ser vigilantes, atentos, prestar atenção. É por isso que o Cristo sempre nos recomendava o orai e vigiai. E quando ele fala orar e vigiar, ele estava falando quando ele proferiu essa parábola, ele estava falando para os discípulos, né? Porque os discípulos também tiveram dificuldade para entender, eles também eram pessoas humanas, eles também tinham as suas limitações. E Cristo já naquela época os advertia para que estivessem atentos e vigilantes, para que não se deixassem cair no erro. E isso vale para todos nós. Nós sabemos que o mundo está cheio de coisas boas e também de coisas ruins, e que cabe a nós escolhermos que caminho seguir, que rumo tomar. E quando a gente fala da paciência, é porque é assim, nós não podemos exigir que as pessoas despertem antes do tempo. Nós não podemos exigir que todo mundo esteja no mesmo nível, porque nós não estamos. Nós estamos em condições espirituais distintas, diversas, e cada um vai despertar num determinado momento. Mas nós temos que estar atentos, pois nós já temos as informações corretas, nós já temos a boa semente, então nós temos que regá-la, adubá-la, para que ela frutifique. Porque a partir do momento que ela frutificar, a gente vai conseguir separar o que é bom daquilo que não é.
já dizia Jesus que a árvore se conhece pelo fruto que ela dá. E da mesma forma, a gente consegue separar o joio do trigo a partir do momento que ele frutifica. Antes disso, não dá, entendeu? O joio, quando ele cresce, ele fica durinho, empinadinho. Quando ele amadurece, né? Quando os frutos estão maduros, prontos para colheita. O trigo, ele verga quando ele está maduro. Então, até aí existe a simbologia do mal com o bem. O orgulho, né? O orgulho que nos mantém, assim, muitas vezes eretos, duros. A gente não consegue, né? A gente não consegue, muitas vezes, olhar para baixo, olhar para o lado, porque o orgulho ainda nos impede. Nós ainda achamos que sabemos tudo, que somos os donos da verdade. E essa parábola ela é muito rica, porque nos menores detalhes ela vai nos mostrando os dois lados. E o bem é mais discreto, o bem é mais humilde, que é o caso do trigo. Ele verga assim, ele olha para o lado, ele olha para baixo. Então é muito fácil você, na hora de colher, diferenciar o fruto bom do fruto ruim. A mesma coisa nós temos que discernir em tudo na nossa vida, escolher sempre o bem. O mal existe e vai continuar existindo, pois as pessoas são imperfeitas, são falhas nossas, são falhas dos seres humanos, mas nós temos que nos esforçar todos os dias para sermos trigo, para não irmos para o fogo, né? Tá certo? Para não sermos eliminados, queimados. É claro que é uma figura simbólica, tá certo? É uma figura simbólica, mas significa que as más ideias, o futuro delas é ser destruídas, é ser eliminadas, para que prevaleçam as boas. Que ele fala, né? Ele fala que o bem prevalecerá sobre o mal no futuro, quando o joio e o trigo estiverem frutificados, estiverem maduros. E isso nós podemos aplicar para nós também, porque nós sabemos que já está acontecendo essa seleção natural entre os espíritos. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que não se encaixarem nessa condição serão exilados, serão enviados para outros lugares onde recomeçarão o seu processo, né? De onde pararam. Os espíritos que não conseguirem se adequar ao mundo de regeneração, que é um mundo de amor, de caridade, de bondade, de justiça, eles serão mandados para outros mundos de provas e expiações, onde eles recomeçarão a sua trajetória, tá certo? De onde pararam, né? Mas não aqui na Terra, em outro planeta. Então é por isso que nós temos que prestar atenção, por isso que nós temos que observar essa simbologia do joio e do trigo, porque ela é muito importante na nossa vida, nas nossas escolhas. E é muito importante que nós façamos as escolhas corretas, pois é chegado o tempo da colheita, é chegado o tempo da ceifa. Essa separação já está sendo feita. Então vamos nos esforçar, vamos viver da melhor maneira possível, como Cristo nos ensinou, para que possamos ser selecionados entre aqueles que vão para o celeiro, ou seja, aqueles que poderão ser convertidos em pão
em coisas boas, em alimento para o corpo e para o espírito. E assim, queridos irmãos, vamos ser gratos a Deus e a Jesus por essas palavras, por esses ensinamentos. Que a espiritualidade amiga nos sustente, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê equilíbrio, para que saibamos ser trigo, para que saibamos ser boa semente, para que o nosso fruto seja bom e para que possamos alimentar o máximo de irmãos com esses frutos suculentos e nutritivos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade por mais esse estudo, por mais este aprendizado. Desejo uma boa noite, uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.